contasse um pouco toda essa história como diretora do Emílio Meyer. Bom, a minha história no Emílio começa quando eu fui convidada pelo diretor, por então diretor Carlos Leopoldo Foltz, para implantar a matrícula por disciplina na escola. Por quê? Porque a escola era seriada, anual, e lá acontecia assim, muita evasão. No final do ano as turmas terminavam muito pequenas, e a solução que naquela época o diretor achou, porque ele era professor universitário, ele era professor na PUC, de que a gente poderia implantar alguma coisa semelhante àquilo que a PUC fazia, que era a matrícula por disciplina semestral. E lá se começou a implantar, primeiro a gente fez tudo manual, porque vocês podem imaginar que foi no final dos anos 80, início dos anos 90, era tudo manual e a gente era uma trabalheira louca. E tinham assim, no primeiro semestre o aluno tinha que fazer no mínimo 10 cadeiras e ele tinha que fazer todas as disciplinas no primeiro e no segundo semestre. Tinham pré-requisitos, era bem difícil. Bom, então com isso eu fui para lá. Fui trabalhar primeiro nisso, depois faltou professor de português e eu fui trabalhar com português, porque eu sou professora de português e na época eu estava trabalhando também no ensino médio do Tiradentes, pelo Estado. E aí eu comecei a trabalhar também com língua portuguesa, até que chegou o final do ano, que ia ter eleição de diretores. Tinha um diretor já que estava se candidatando e me convidou para ser vice-diretora dele. Então a minha trajetória na administração, na gestão da escola, começa como vice-diretora do professor Pedrinho. E aí, depois disso, como diretora, mais 3 anos. Na minha primeira eleição, essa onde o Pedrinho foi o diretor, nós fomos eleitos pela antiga lei de eleição de diretores, que era do colegiado. Então tinha assim, um número representativo de professores, um número representativo de alunos, e não, eram todos professores, alguns alunos, alguns pais, né? O número X era percentual, e os funcionários. E assim se fazia a eleição. Logo depois dessa nossa eleição, entrou então todo um processo de estudo para se fazer a eleição direta, que é como está hoje a eleição, onde todos os alunos votam, todos os pais, um pai, né, de cada aluno, todos os professores e todos os funcionários. Então a minha trajetória começa assim. E lá se foram 3 anos de administração do Emílio. Como se sentiu nesses 3 anos lá? Bom, para mim foi extremamente gratificante. Eu mexo com todo mundo, né, que quando a gente conversa sobre gestão escolar, eu já tinha tido uma experiência antes como vice-diretora. Depois disso eu fui trabalhar, depois que eu saí da direção da escola, eu fui trabalhar na Secretaria de Estado de Educação, depois voltei para cá, fui ser professora de novo numa outra escola, fiquei algum tempo como professora, depois supervisora, e aí vim para cá. E eu mexo com as gurias, e aqui eu já trabalhei como coordenadora dos aspectos legais, diretora pedagógica até o ano passado, e agora eu estou de chefe de gabinete. Já naquela época eu já dizia assim, era maravilhoso a gente administrar o Emílio Meyer, porque a grande quantidade dos professores eram homens. Então não tinha muita briga de horário, de sala dos professores, era muito tranquilo. E naquela época nós fizemos também, nós conseguimos fazer naqueles meus 3 anos de gestão, a gente fez o regimento, a gente fez um novo regimento para a escola, que eu sei que depois eu acho que foi a Vera da Moura, me parece que fez um outro regimento novo. Mas eu tinha naquela época lá, quando eu fui diretora, eu tinha um projeto para o Emílio, porque como a gente sempre conviveu legal assim com o Costa e Silva, sendo o Costa e Silva uma escola estadual de manhã e de tarde, e nós uma escola municipal à noite, e o prédio era nosso, né? É do município, não do estado. Eu fiz um projeto onde a gente poderia ter já, naquela época, um curso normal noturno, onde a escola serviria de escola de aplicação. Nós teríamos também educação infantil de dia, onde aquelas professoras poderiam aplicar, né, o que estudavam à noite na escola
normal. Naquela época nós tínhamos só o curso de contabilidade, que era o curso profissionalizante, o curso médio, era de contabilidade, além do médio normal tinha contabilidade. Quando eu entrei lá, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma sala de mecanografia, porque a disciplina que hoje é computação e teoria da computação, informática da educação, nós tínhamos, era mecanografia, uma sala inteira com máquinas grandes de escrever, e tinha uns caixotes que a gente botava em cima para o aluno memorizar o teclado. Aí logo depois, então, que quando eu era vice-diretora, depois quando a gente assumiu a direção, aí a gente começou a implantar a matrícula por disciplina pelo computador, que aí diminuiu bastante o nosso trabalho, o trabalho administrativo, o trabalho da secretaria diminuiu. Não é o que é hoje, mas já era mais fácil, porque a minha vice-diretora, a professora Magda, ela tinha uma facilidade incrível para computador, eu ainda não sabia muito mexer nisso, hoje já sou craque, mas naquela época não. E ela fez todo um programa para a gente fazer a matrícula por disciplina pelo computador. E aí se conseguiu substituir aquele antigo laboratório de mecanografia pelo laboratório de informática. E aí se foi adquirindo e conseguindo computadores para... Hoje vocês têm 2 laboratórios, né? Vocês têm 2 salas de laboratório de informática. É necessário. Enfim, mais ou menos essa minha trajetória. Vocês querem, assim, alguma coisa pitoresca? Não sei se eu me lembro de alguma coisa. Qual o pior problema que tu já enfrentou e o melhor momento que tu já presenciou lá no colégio? Lá, tá tão distante isso, mas assim, ó, dificuldade mesmo, gente, a gente não tem. Na verdade, não. Uma coisa que me marcou muito foi, nós tínhamos a coordenadora da biblioteca, hoje a biblioteca até tem o nome dela, a professora Delta, bibliotecária Delta Celistre, e ela era encantada com a escola, e ela estava lá desde o início da escola. E ela morreu dentro da escola. Isso foi para mim, assim, foi uma coisa extremamente marcante. Ela estava trabalhando, era aquele intervalo, tinha saído Costa e Silva e não tinha começado ainda o Emílio. Eu estava lá, ela também, porque nós chegávamos de tarde, assim, 4 horas da tarde, nós já estávamos lá. E ela adorava, ela morava ali perto, e ela já tinha mais de 40 anos, ela já podia ter se aposentado, ela podia ter saído pela compulsória, estava quase saindo pela compulsória, porque ela já estava por fazer 70 anos. Eu estava sentada na minha sala e eu ouvi um barulho louco no corredor, corri para olhar ali, bem ali onde tem a escadaria. Quem veio da biblioteca, quem veio da administração ali no meio. E fez um baque, eu fui ver, ela tinha caído. Ali ela teve um AVC. Dali em seguida levamos para o pronto-socorro, ia chegando um professor que estava estacionando, disse, não, me dá aqui que eu levo, avisamos o filho, tudo. E ela não saiu mais do hospital, ou seja, ela faleceu ali. Então esse é o momento mais assim, difícil de administrar, ruim, assim, muito ruim mesmo. Momento legal a gente teve várias vezes, assim, as exposições de artes do Emílio eram maravilhosas, ainda são, eu sei que são, mas assim, por exemplo, as exposições de cerâmica eram trabalhos maravilhosos. E é bom, o que eu quero dizer para vocês é que é muito bom trabalhar com ensino médio, né? É um público quase adulto, né? A maioria é adulto, mas tem ainda, assim, que nem vocês, os jovens, mas é um público, mas é muito bom. Eu prefiro sempre trabalhar com maiores do que com criancinhas muito pequenas, né? Acho que assim, o trato é diferente, né? Muito melhor. A senhora sente falta de... Sinto. De escola? Sinto falta, sim. Sinto falta de escola onde tem aluno grande, assim, terceiro ciclo, que eu gosto, né, que são alunos dos últimos 3 anos do ensino fundamental e do ensino médio. Na nossa rede só tem 2 escolas de ensino médio, né, que é o Emílio e o Liberato. Mas eu trabalhei também um tempinho assim, na secretaria do Liberato, mas eu sinto falta assim, de escola, porque convívio com o professor a gente tem aqui, mas eu convivo com o aluno, mas com um aluno grande. Assim. A senhora gostaria de voltar para aula?
Eu gostaria, mas eu já estou no fim de carreira, né? Eu já estou com 33 anos, eu já posso me aposentar a qualquer momento, eu acho que eu me aposento aqui agora, né? Mas eu sinto vontade, ainda mais que eu gosto de trabalhar de noite também. O que eu gostava no Emília era isso, né? Eu trabalhava de noite, eu ia para lá de tarde, saía de lá depois das 11, depois que estavam todas as portas fechadas, os portões lá de baixo também. Mas eu sei também, né, gente, que os tempos eram outros, talvez tivesse menos violência, a gente não tinha muita preocupação, né, com essas questões, embora a gente sofreu sim, alguns alunos naquela época sofreram assaltos na saída da escola, na parada do ônibus, como tem hoje, né? Mas era muito bom. Eu tenho muitas saudades e tenho assim vários amigos que ficaram para meus amigos daquela época, os professores que eram colegas meus naquela época e que eu os conheci lá, hoje privam da minha amizade. A gente ainda é amigos, alguns se aposentaram, eu saí de lá, a gente ainda é amigo. O ambiente era muito bom, é muito bom. Né? A senhora tem algum projeto que a senhora não conseguiu realizar, que a senhora gostaria? O projeto que eu não consegui botar em prática foi esse de fazer com que o Emílio ficasse escola de educação básica, onde nós pudéssemos absorver a clientela do Costa e Silva, não é? E ter ensino fundamental, educação infantil, ensino médio e curso normal. Como eu contei para vocês, eu tinha esse projeto, mas não consegui, por N razões, batalhamos muito. Naquela época o Conselho Escolar estava todo comigo, a gente batalhou muito. Fizemos algumas reuniões com o Conselho Escolar do Costa e Silva, mas acabou, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Acabou que as instâncias superiores não estavam muito de acordo naquele momento que as coisas acontecessem desse jeito. Claro que era ampliar, o Estado ia perder, não é uma coisa importante. Então, ficou assim. Acho que não tem nada. Como diretor, assim, como é que é gerenciar alunos e gerenciar professores? Bom, alunos é mais fácil, eu quero te dizer, tá? É mais fácil, principalmente quando são jovens. É muito bom porque a gente conversa, a gente tem papo reto, né? É legal porque a gente consegue dizer aquilo que tem que ser dito, porque para criança a gente não pode dizer tudo que tem que ser dito, né? Para criança a gente tem que ir com jeitinho. Embora a gente tenha que dizer a verdade, mas sempre com jeitinho. E com o jovem, não precisa. Com o jovem, assim como eles dizem pra gente tudo, a gente também diz para eles tudo e pode dizer tudo. Eu acho legal isso, né? Por isso que eu gosto de tratar com jovem. Como professor, professor de ensino médio é muito melhor que professor de ensino fundamental. Desculpa dizer, mas é melhor a gente tratar com professor de ensino médio do que professor de ensino fundamental. Mas ainda assim é difícil, na medida em que nós somos colegas, né? Então, administrar o professor, o colega, é tranquilo quando eu dizia sempre assim para eles: todo mundo é igual, mas tem alguns momentos em que eu preciso de uma coisa particular, diferente. Então, na verdade, existem regras para que todo mundo seja igual, mas existem casos, e cada caso é um caso, né? Então, era tranquilo. E por isso que eu disse para vocês, foi muito tranquilo, a gente conversava muito, conseguimos fazer o regimento, que na época era uma coisa que estava muito distante, estava muito antigo. Porque quando se implantou a matrícula por disciplina, se trocou as bases curriculares, mas não se fez um regimento novo. E a partir dali acabou se fazendo um regimento novo, depois já de 3 anos, 4 anos de implantação da matrícula. Na verdade é difícil, né, a gente trabalhar com um ser humano. É muito difícil, ainda mais quando são seus pares, né, quando eles são da mesma formação, mesmo concurso, da mesma origem, então isso fica mais difícil. Mas é muito instigante, é uma coisa que eu sempre digo assim, se eu tivesse que hoje fazer um curso superior, novamente, eu ia fazer um curso de administração de recursos humanos. Eu não ia mais fazer letras, eu ia fazer administração de recursos humanos. Claro que com toda a minha
com os meus 60 anos, com os meus 30 e tantos de escola, né, de magistério municipal, 40 de trabalho de magistério, porque eu trabalho desde 72 com um aluno. Então, basicamente, é isso. O que tu acha que é o grande diferencial do Emílio para as outras escolas, tirando a matrícula por matéria, que alguns têm? Tá, o diferencial do Emílio, eu acho que, assim, ó, com a rede tem a grande diferença por ser ensino médio, tá? Mas com o Liberato, por exemplo, tá? Eu fazia, na época que nós éramos que eu era diretora, que nós tínhamos reuniões semanais das duas escolas de ensino médio, as equipes diretivas se reuniam e as supervisões, ou seja, era a supervisão e orientação das duas escolas, mas os diretores se reuniam semanalmente. Uma semana no Liberato, uma semana no Emílio. E isso era muito legal. O diferencial que eu acho, na verdade, e que é o que eu acho que começou, isso aí se materializou e teve consistência na administração da Magali, que é quando a escola passa a ter uma visão técnica. A Magali me parecia ser uma pessoa, porque eu convivi com a Magali aqui enquanto diretora, e eu diretora pedagógica e ela diretora de escola. E a Magali me parecia, eu acho que era porque ela era professora de matemática, acho que ela era, né? Eu acho que ela era professora de matemática. Portuguesa. A Magali não, acho que não. Mas ela era uma pessoa extremamente técnica. E ela tinha a questão exata, assim, a questão de transformar a escola numa escola onde realmente a questão numérica, a questão técnica, a questão de excelência, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é a questão do uso da informática, o uso radical da informática, é isso, na aprendizagem. Eu acho que eu consegui me explicar desse jeito. Ou seja, ela radicalizou a questão do uso da informática para a escola, para a informatização da escola. É isso. E eu acho que esse é o diferencial do Emílio, que hoje, assim, por exemplo, tem a questão, não sei se ainda tem, mas a questão da robótica, em algum momento se saiu muito bem e teve um trabalho eficaz, eficiente, bonito do Moacir com a robótica. Então, eu acho que é isso, é a questão muito informatizada. A TI ali pegou bem depois, eu acho que é essa o diferencial. A senhora comentou que naquele tempo a evasão era muito grande. É. E a solução tomada foi a matrícula por disciplina. Naquela época, a matrícula por disciplina realmente diminuiu a evasão. Porque aí, assim, ó, Tu concluiu a matéria? Hoje a evasão continua grande e cada vez mais cedo. Se a senhora atuasse hoje na escola, qual seria a solução que a senhora tomou? Eu fiquei sabendo. Na verdade, assim, ó, eu até penso em algumas coisas, até já conversei lá embaixo com o pessoal do pedagógico, mas na verdade, assim, ó, naquela época, qual era o problema? Tu tinha que fazer 10 matrículas, tu tinha que te matricular, tu pegava o currículo do semestre, né, do ano, segundo ano, e tu tinha 10, 12 disciplinas que tu tinha que começar em março e terminar em dezembro, né? Tinham provas, mas tu tinha que terminar em dezembro. Então, o que acontecia? Eram poucos os alunos que terminavam todas as disciplinas lá em dezembro. Todo mundo ia sair. E aí, quando tu reprovava, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que fazer de novo as 10. Tu não podia fazer só nas que tu passaste, antes da matrícula da disciplina. Tu era obrigado a fazer, te matricular de novo naquele ano e de novo fazer todas as disciplinas daquele ano. Aí, com a matrícula por disciplina, o que aconteceu? Tu te matriculava, se tinham 10 matrículas, 10 matérias naquele primeiro semestre do primeiro ano, digamos, e tu dizia, não, eu não vou fazer os 10, vou fazer só 3. Tu fazia só 3 e dava conta daqueles 3 e tu ia até julho com aquelas 3 disciplinas. Se tu rodasse em uma delas, tu podia repetir aquela que tu rodou, só aquela que tu rodaste. As que tu passou, tu ia adiante, tu ia pro módulo 2, pro módulo 3, e aí tu ia seguir. Era essa a ideia que nós tínhamos e realmente fazia com que o aluno, se o aluno chegasse, mas eu peguei, o ano passado peguei 4 disciplinas, foi demais. Aí a gente aconselhava, não, mas pega 13, então diminui. Ou seja, a gente fazia um estudo
de currículo, assim como a gente faz, como fazem na faculdade. Tá? Então, esse foi, na época, o motivo pelo qual eu comprei, porque não foi minha ideia, era do professor Foltz, eu fui para lá para ajudá-los a implantar a matrícula por disciplina. Depois, o que é que se vê hoje? Que a evasão se dá naturalmente no segundo semestre, com ou sem com matrícula por disciplina. Né? Com ou sem matrícula por disciplina, a evasão se dá. Então, o que eu acho que é uma coisa que eu já até conversei lá embaixo no pedagógico. A gente deveria, a minha sugestão era que permanecesse a matrícula por disciplina, mas anual. Ou seja, eu faço as 10 disciplinas, ou 8, ou 7, se eu não passei numa delas, eu posso voltar a fazer aquela, digamos, a matemática 1, mas português, história, geografia, parará, eu faço a 2, porque eu passei nas outras. E aí eu vou indo até que, se eu continuar rodando, ou seja, eu só repito a matéria, a disciplina que eu realmente reprovei. Então, assim, para quê? Para que também, essa seria a maneira mais simples, né? Para tentar, diminuir a evasão, tá? Em relação às outras maneiras de tentar se reduzir a evasão, talvez se fazer uma pesquisa, conversar com o aluno e saber assim, exatamente por que tu desiste, com aqueles que saíram, né? Chamar o cara, porque tu tem lá o endereço, telefone, tem tudo, tu pode até mandar um telegrama, por que tu evadiu, por que tu deixou? Aí vai vir mil e uma resposta, né? Se é a questão de, eu não estou aprendendo nada, eu estou achando um saco, nada, não posso porque estou sem dinheiro na passagem, se tem alguns, hoje voo escola, ensino médio, se for o caso da passagem. Então, acho que a outra solução é se fazer também uma pesquisa junto àqueles que já saíram para saber por que, ou vocês mesmos, né, o conselho escolar mesmo, tomar peito e dizer, agora nós vamos descobrir o que esses caras estão deixando. E fazer a pesquisa. Tu ficou até que ano no colégio? Por que isso aí? Saí porque eu fiquei até... Eu terminei meu mandato em 95, acho que foi... Não, 94, dezembro de 94. Em 95 eu saí, no final de 94, porque eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Estado da Educação, na diretoria pedagógica da SEDUC, do Estado. E aí eu pedi a minha cedência, me deram daqui para lá, e aí eu fui para lá em janeiro de 95. E por lá fiquei 3 anos. Aí depois voltei para o Pepita de Leão, que é uma escola ali no Passo das Pedras, para trabalhar com língua portuguesa no último ano, que naquela época ainda não era ciclado, com a oitava série. E depois eu trabalhei no ano seguinte com a C30, que já era ciclado, e depois eu fiquei supervisora lá. Acho que é isso. Obrigada, gente. A gente queria agradecer por ter cedido o teu horário pra gente vir aqui e perguntar. Eu que agradeço assim, a possibilidade de conversar com vocês e de contar um pouquinho da minha história lá no Emílio, que foi muito boa, muito gratificante. E fazer me lembrar, porque isso, na verdade, quando a gente começa a falar, a gente vai lembrando e vai... Isso é bom, isso é muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada.